Bom dia, turma, tudo bem? Certo, olha, hoje nós vamos tratar do tema 4, tema 4 do livro de vocês. Nós vamos falar hoje da formação da Terra. Nós vamos hoje analisar algumas características relacionadas aí à formação do nosso planeta Terra. De acordo com o nosso conteúdo, de acordo com o nosso tema, ele diz que começa com uma pequena indagação. Fala o seguinte, diz assim, ó, de acordo com estudos, a Terra teria se formado na mesma época que os outros planetas do Sistema Solar. Ou seja, de acordo com os estudos realizados aí entre os cientistas, eles chegam a um consenso, ou pelo menos a maioria, afirmam, na verdade, de que a Terra se formou no mesmo tempo em que os outros planetas do Sistema Solar também se formaram, assim como também do próprio Sol. Então, de acordo com essa vertente, todos os planetas do Sistema Solar se formaram em uma mesma época. Foi formado aí todos juntos, passaram por um processo de formação em uma mesma época. E aí nós sabemos que os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E a teoria mais aceita é de que uma estrela muito maior do que o Sol tenha existido na região onde se encontra hoje o Sistema Solar, e que essa estrela teria explodido, espalhando milhares de fragmentos de matéria pelo espaço. E que depois desse episódio, depois deste evento da explosão desta estrela, depois de muito tempo, essa matéria que estava vagando pelo espaço se juntou novamente, foi se juntando, se comprimindo, e foi formando aí os planetas do Sistema Solar, inclusive o próprio Sol. Segundo essa teoria ainda, a maior parte da matéria desta estrela se uniu para formar o Sol, pois o Sol ele ocupa massa de 99% aproximadamente. O Sol possui a massa, mais ou menos aproximadamente, a massa de 99% do Sistema Solar, ou seja, 99% da massa do Sistema Solar é ocupado pelo Sol. Então, apenas 1% da massa do Sistema Solar que originou os outros planetas. Só para se ter uma ideia do quanto o Sol é gigantesco. Quanto que o Sol é gigantesco. Além dos planetas do Sistema Solar, existem também aí agora existem os planetas anões e satélites naturais de alguns planetas, como a Lua, por exemplo, que é um satélite natural da Terra, e tudo isso foi originado com 1% restante da estrela que explodiu anteriormente, segundo a visão científica, e que originou, depois de muito tempo, os planetas do Sistema Solar, inclusive o Sol. Repito, de acordo com essa teoria, o Sol ocupa aí em torno de 99% da massa da estrela que explodiu. Quando essa massa se uniu, 99% da massa daquela estrela formou o Sol. O outro 1% é que foi unido para formar aí os outros planetas do Sistema Solar. E aí eu entro novamente na ênfase de que o Sol, na verdade, é uma estrela gigantesca, certo? Sim, quando falamos nessa questão de formação da Terra, geralmente a gente ouve alguns questionamentos. Mas a Terra, o planeta, o universo foi formado por Deus. Existem duas vertentes, né? A vertente científica e a vertente bíblica, ou seja, o criacionismo e o evolucionismo. A vertente bíblica relata a questão do criacionismo, e a vertente científica ela vai levar-se em consideração o evolucionismo. Aqui nós estamos trabalhando com esse conteúdo de ciência, nós estamos nos voltando para o evolucionismo, vertente científica mesmo, certo? Então, assim, segundo os cientistas, a Terra ela passou por diversas transformações desde o período que ela foi formada. Várias foram as transformações que aconteceram na superfície terrestre para dar forma à Terra como nós temos hoje. A forma que a Terra possui hoje é resultado de transformações que aconteceram aí durante milhões de anos.
Transformações da Terra primitiva. Vamos abordar agora esse tópico. Bem, nos primórdios da formação do planeta, a superfície da Terra era bastante quente, coberta por vulcões ativos. Muito lentamente, o planeta começou a esfriar e, depois de milhares de anos, a superfície se solidificou. Formou-se então uma camada fina de rocha, que é a crosta terrestre. Segundo os cientistas, na Terra primitiva existiu aí, na verdade, os vulcões viviam em constante erupção. Existiam vulcões por toda parte, erupção vulcânicas por toda parte, por isso que ele diz que a Terra era coberta por vulcões ativos. E segundo os conhecimentos científicos, os vulcões possuem uma importância gigantesca na formação, na modelagem da Terra que nós conhecemos hoje. Boa parte das transformações acontecidas na Terra durante milhões de anos foram ocasionadas por conta dos vulcões. E assim, nós sabemos que ainda hoje em dia ainda existem vulcões em algumas regiões, em outras não. Nós já estudamos a respeito do magma que existe lá nas profundezas do planeta Terra, que é constituído basicamente de rocha derretida, porque lá a temperatura é altíssima e que quando essas rochas, quando esse magma ele sobe, quando ele sai, quando o vulcão entra em erupção, que esse magma sai pela fenda do vulcão, nós chamamos isso aí de lava. E a lava é rocha derretida e que sobe com uma temperatura altíssima. Então lá na Terra primitiva isso era normal. Existiam vulcões aí por tudo quanto é parte. A temperatura da face da Terra, a temperatura da crosta terrestre era altíssima. E ao longo de milhares de anos, ao longo de muitos anos, milhões, milhares de anos, essa Terra ela foi se resfriando lentamente, um processo lento e demorado, processo bem lento e demorado. Então, ao longo desse processo gradativo de resfriamento, foi se formando até a atmosfera primitiva. Com o passar do tempo, a temperatura do planeta diminuiu o suficiente para que a água pudesse permanecer em estado líquido e se acumular em determinadas regiões. Então aqui, de acordo com esse conhecimento, não é que não existisse água na Terra. Existia água na Terra, mas como a temperatura era muito alta, essa temperatura ela não permitia que a água permanecesse no estado líquido. Essa água ela ficava aí basicamente na forma de vapor. Hoje, por exemplo, o ciclo hidrológico da Terra, por exemplo, nós sabemos que a água ela executa aí um ciclo, né? E no ar que nós respiramos, parte do ar que nós respiramos é constituído de vapor de água. A água ela evapora no seu ciclo natural. Na atmosfera ela passa por um processo de condensação e ela volta na forma de água líquida, que é justamente quando chove. Ou seja, no ar existe água em forma de vapor. Então lá na Terra primitiva, como a temperatura da superfície do planeta era muito alta, essa água ela não estava no estado líquido. Ela não permanecia no estado líquido, a temperatura não permitia. Um exemplo disso aqui é se, por exemplo, digamos que tivéssemos esquecido uma panela no fogo. E aí você vê com um pouquinho de água e joga na panela. O que acontece? Quando você joga essa água, você vê que sobe, ela se transforma em parte dessa água se transforma em vapor muito rápido. Por quê? Porque a panela está muito quente. Então é basicamente como se fosse a superfície terrestre naquela época, muito quente. Então a água não permanecia aqui no estado líquido. Basicamente permanecia no estado de vapor. Foi assim que os oceanos começaram a ser formados. O desenvolvimento dos oceanos foi fundamental para propiciar condições para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Então, por que o desenvolvimento do oceano foi primordial para a criação, para a existência de vida na Terra? Então, porque nós sabemos que um dos pontos importantes para a existência da vida na Terra é justamente a existência de água.
Por que os cientistas eles buscam incessantemente descobrirem vida em outros planetas basicamente não há essa comprovação de vidas em outros planetas? Isso porque eles não conseguiram ainda não conseguiram ainda encontrar água nos outros planetas. Existe aí uns trabalhos, umas pesquisas relacionadas a Marte, que existem evidências de água em Marte. Outro dia eu vi uma pesquisa falando de a existência de água, de depósito subterrâneo de água em Marte, mas está em fase de pesquisa. O fato é que a superfície dos outros planetas não permite que se acumule água igual se acumula água aqui na Terra. E na superfície, a atmosfera dos outros planetas não permite a formação de lagos. E a água é um dos objetos fundamentais para a existência da vida. E ainda não se sabe ao certo como a água veio parar na Terra. Não se sabe ao certo. Alguns cientistas acreditam que ela, ou seja, a água, se formou no interior do planeta. Se formou? De que se formou? Alguns acreditam que se formou, mas de que essa água venha a ter sido se formada? Qual a substância que formou a água no interior do planeta? E foi expelida para a superfície durante o processo de resfriamento. Isso de acordo com a visão de alguns cientistas. Outra teoria diz que a água foi se acumulando na superfície do planeta, trazida por cometas e asteroides. Aqui é uma outra teoria. Lá na Terra primitiva, a Terra era bombardeada incessantemente, frequentemente por asteroides, bombardeada. Então, alguns cientistas acreditam que cada cometa daquele trazia dentro de si água que vinha de determinadas localidades, vinha do espaço. E que essa água, quando a Terra foi se resfriando, ela passou para o estado líquido e formou os oceanos. Isso aqui defende os cientistas, o surgimento da água aqui no planeta. O certo é que, segundo a visão científica, a quantidade de água existente no nosso planeta hoje é basicamente igual à quantidade de água existente lá quando a Terra foi formada. E que ela simplesmente só executa um ciclo. Evapora, condensa na atmosfera na forma de... e volta para a superfície na forma de chuva. Parte dessa água aqui na superfície. Nós temos águas, por exemplo, no subsolo, nos depósitos subterrâneos de água. Nós temos água nos oceanos, nos lagos, nos rios, vapor de água na atmosfera, e a água ela sempre vai executando esse ciclo hidrológico. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, professor, e se a água permanece na mesma quantidade, por que os cientistas dizem que a água do planeta está acabando? Na verdade, o que está acabando são as reservas de água potável, porque nós, seres humanos, às vezes nós usamos a água de forma inadequada e estamos estamos poluindo as reservas de água potável, porque em torno de 97% da água que existe no planeta está lá nos oceanos, em água salgada, imprópria para o consumo. E da água líquida que existe, boa parte, muito boa parte mesmo estão nas geleiras, nos polos. E os polos, com efeito global, com efeito estufa, com o aumento da temperatura do planeta, o gelo lá nos polos está derretendo e está caindo no oceano, transformando-se em água salgada. Então, o fato é que da água doce que existe na superfície da Terra, 0, alguma coisa que está propícia para o nosso consumo. E nós estamos poluindo. Por isso que nós temos que usar a água de forma adequada, porque não é toda a água que nós podemos consumir. E nós estamos poluindo o que está à nossa disposição para ser consumido. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje e espero que tenham gostado. Tchau!